Qual é o pecado de blasfêmia? Tanta gente no cristianismo hoje fala sobre o pecado de blasfêmia. O que é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Bem, daremos uma olhada em alguns versículos que o mencionam. Daremos uma olhada em algumas das teorias que as pessoas sugerem. Muitas denominações diferentes têm muitas ideias diferentes sobre o que é o pecado da blasfêmia. Mas o que faremos hoje é olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia diz sobre o pecado da blasfêmia. Nunca siga um ensinamento denominacional ou uma opinião do homem. Olhe sempre para a palavra de Deus se quiser descobrir o que realmente é, pois está bem ali, preto no branco, ela te diz o que é. Portanto, veremos hoje o que a Bíblia ensina que é o pecado da blasfêmia. Comecemos então em Mateus capítulo 12, versículo 31. Apenas leremos o versículo. Jesus Cristo está falando em Mateus 12, 31 e diz: Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Em outras palavras, Jesus diz: qualquer pecado ou blasfêmia, quaisquer blasfêmias e pecados serão perdoados, mas existe um pecado que não pode ser perdoado: o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É só esse que eu não perdoo. Bem, isso aqui, esse pecado da blasfêmia aparece 3 vezes nos evangelhos. Vamos dar uma olhada bem rápido na segunda passagem. Lucas capítulo 12, versículo 10. Lucas 12, 10. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem ser-lhe-á perdoada, mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Temos então essas 2 passagens onde Deus diz: se você cometer esse pecado, adivinha só, você não encontrará perdão. Portanto, Lucas 12, 10 é uma dessas passagens e Mateus 12, 31 é outra. Agora, na verdade, há mais uma passagem. Fica no livro de Marcos. Jesus diz a mesma coisa, mas existem várias teorias de várias pessoas sobre o que é esse pecado. Se você perguntar a diferentes cristãos, cada um te dará uma resposta diferente do que pensa ser o pecado da blasfêmia. Então qual é a resposta? Bem, precisamos recorrer às Escrituras, à palavra de Deus, para descobrir o que a Bíblia diz. O que é isso, esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é isso? Bem, a teoria número 1 diz que é rejeitar Jesus como seu Salvador quando o Espírito Santo tenta te convencer. Eles dizem que isso é o pecado da blasfêmia, que é rejeitar Jesus Cristo quando o Espírito Santo está batendo na porta do seu coração. Eles dizem que é isso, que é quando ele está tentando te convencer do pecado, te salvar e você diz não. Eles dizem que isso é o pecado da blasfêmia. Bem, isso é estranho, pois o versículo da Bíblia diz que se você cometer esse pecado de blasfêmia, você jamais será perdoado. Ora, se você rejeitar Jesus Cristo, você sempre terá uma oportunidade de ser salvo até seu último suspiro, até o dia de sua morte. Você ainda terá outra oportunidade de ser salvo. Então, isso não pode estar certo. Essa é uma teoria onde as pessoas dizem: bem, é o pecado da incredulidade, é o pecado de não acreditar. Há outros que dizem: bem, o pecado da blasfêmia foi quando zombaram de Jesus Cristo no momento em que ele morreu na cruz. Quando as pessoas passaram, olharam para Jesus e zombaram. A Bíblia diz que riram dele. Alguns deles até cuspiram nele. Dizem que isso foi o pecado da blasfêmia, quando aquelas pessoas blasfemaram de Jesus durante sua crucificação. Como é que é? Jesus estava morrendo precisamente pelos pecados daquelas pessoas que estavam zombando dele ali mesmo. Ele estava morrendo para que eles pudessem ser salvos. E creio que alguns deles mais tarde aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. Saulo estava lá, assistindo Jesus. E Saulo foi salvo mais tarde. Saulo foi alguém que odiou Jesus no começo. E também odiou os primeiros cristãos. Ele os crucificaria e mataria se pudesse. Então isso não pode estar certo. Blasfemar contra o Espírito Santo não pode ser a rejeição a Jesus como Salvador, nem zombar de Jesus. Não pode ser essas coisas. Vejamos agora outra teoria que as pessoas têm. Precisamos tomar cuidado com o que as pessoas dizem. Acho que devemos sempre ir à Bíblia e dizer o que a Bíblia diz. Faremos isso em 1 segundo e provarei a você, sem sombra de dúvidas, pelas Escrituras, o que é o pecado da blasfêmia. Primeiro, estamos olhando as teorias sobre isso. O que as pessoas pensam a respeito. Algumas pessoas pensam que é zombar do Espírito Santo de Deus, xingá-lo ou dizer algum sacrilégio contra ele. Em outras palavras, dizem que é zombar do Espírito Santo. Eles dizem: sim, se você fizer isso hoje, você não poderá ser perdoado. Sério? Bem, a Bíblia diz que todos os tipos de blasfêmias e pecados podem ser perdoados, exceto um pecado. Essa blasfêmia é contra o Espírito Santo, pela qual um homem não pode obter o perdão. O
que é isso? O que é? É o pecado de zombar do Espírito Santo? Dizem que é chamar o Espírito Santo disso e daquilo. Lembro-me de um filme que vi anos atrás. Eu odeio filmes. Eles são tão ruins agora. Enfim, vi um filme onde um cara estava fazendo um casamento e disse, em nome do Pai, do Filho e da torneira santa. Ele não disse Espírito Santo. Ele zombou do Espírito Santo. Ele o chamou de torneira de pia. Agora ele está a caminho do fogo do inferno por ter cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ao dizer isso, não é disso que a Bíblia está falando. Essas são todas teorias pensadas pelos homens acerca do que é esse pecado da blasfêmia. Mas sabe o que é interessante? Essa gente nunca olha para os versículos. Eles estão em 3 diferentes lugares na Bíblia. Eles tratam disso, de quando Jesus Cristo diz, isso é o pecado da blasfêmia. Está em Marcos, capítulo 3, versículos 28 a 30, e nestes outros 2 aqui que já lemos. Neles, Jesus estava falando que há um pecado que se chama pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, e que se você cometê-lo, você não poderá ser salvo. Bem, vamos dar uma olhada no último que anotamos. Ainda não lemos ele. Veremos que este é um pecado específico que ocorre num período de tempo específico. Então tem que ser algo específico para ser cometido. Bem, aqui está Jesus Cristo na cruz. Veremos isso em 1 minuto. Aqui está Jesus. Lembre-se de que ele estava na terra em seu ministério terreno. É disso que Mateus, Marcos, Lucas e João tratam. Aqui atrás é a lei do Antigo Testamento. Então Jesus veio e teve um ministério de 3 anos e meio. Nessas 3 passagens, Jesus está bem aqui, em seu ministério terreno. Mateus, Marcos, Lucas e João, portanto, são todos eles livros do Antigo Testamento até o momento em que Jesus morre e derrama seu sangue. A Bíblia diz que a morte de um testador é o que forma um Novo Testamento. Então o Novo Testamento não começa até que Jesus morra. Desse modo, temos o Novo Testamento deste lado e o Antigo Testamento aqui atrás. Portanto, até Jesus morrer, não havia realmente Novo Testamento. Tudo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é Antigo Testamento, até que esses livros relatem a morte de Jesus. Então vamos até Marcos, capítulo 3, versículo 28, para ver isso. E lembre-se, ok? Estamos prestes a ler Jesus em seu ministério terreno, antes de morrer, ainda no Antigo Testamento, falando aos fariseus. E em Marcos, capítulo 3, versículo 28, nós vemos, Jesus diz para eles, lerei do 28 ao 30, do 28 ao 30. Na verdade, eu vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e as blasfêmias com que tiverem blasfemado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, mas está em perigo de condenação eterna. Agora veja o versículo 29. O final do versículo 29 tem 2 pontos. São chamados de 2 pontos. A menos que sua Bíblia não seja uma Bíblia King James, ela termina esse versículo assim. A Bíblia King James é a única Bíblia que coloca esses 2 pontos, nos mostrando dessa forma que o próximo versículo está conectado ao versículo 29. A NVI, junto às demais versões modernas da Bíblia, dizem, não queremos 2 pontos, queremos um ponto final. E botam um ponto final. Ora, você dificilmente descobrirá qual é o pecado da blasfêmia se tiver uma versão bíblica moderna, pois elas mudam, não fazem a correlação. Realmente fica difícil ver qual é o verdadeiro pecado da blasfêmia sem uma Bíblia King James. É importantíssimo você ter uma Bíblia King James. Então o que é isso? Versículo 29 de novo. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Então o versículo 30 continua. Veja o que Jesus diz. Porque diziam, tem espírito imundo. Percebeu? Aqui atrás está Jesus em seu ministério. Jesus estava na carne. E enquanto Jesus estava na carne, eles disseram a Jesus as seguintes palavras. Você tem um espírito imundo. Portanto, o pecado da blasfêmia, segundo a Bíblia, é quando Jesus Cristo está na terra e você diz isso na cara dele, ok? Temos aqui um dos fariseus dizendo na cara de Jesus, você tem um demônio. Que baita blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu aqui, antes da cruz. A questão então é, isso ainda é possível hoje? Como seria possível se Jesus não está na terra hoje? Jesus Cristo, no período de tempo em que vivemos, a era da igreja, se encontra no céu.
Hoje Jesus está aqui. Então, como poderíamos dizer a Jesus que ele tem um espírito imundo se ele não está na terra conosco? Portanto, Jesus estava aqui na terra. E agora, na era da igreja, ele está no céu. A propósito, estamos em pleno final da era da igreja. Em seguida virá o arrebatamento, depois a tribulação, e após o fim do período da tribulação, Jesus volta para a batalha do Armagedon. Então teremos o milênio, quando Jesus Cristo volta e realmente fica novamente na terra, certo? Vamos agora para Mateus 12, 31. Sabe o que eu fiz? Eu intencionalmente não li o versículo seguinte, pois queria voltar lá. Então vamos ao versículo 32. Volte para Mateus. Volte para Mateus, capítulo 12, versículo 31. E na sequência, o versículo 32. Pois o 32 é muito importante. 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem... Percebe? O pecado da blasfêmia é contra Jesus. É dizer que Jesus tem um espírito imundo enquanto ele está na carne, enquanto ele está na terra. É falar isso na cara dele, dizer isso quando ele está na terra. Continuando aqui. Se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Perdão, repetiu 31. Versículo 32. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Entendeu? Jesus Cristo disse, nem neste mundo, nem neste tempo em que Jesus estava literalmente na terra. Ele disse, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. E quando Jesus estará na terra novamente? Bem, quando voltar no Armagedon, Jesus Cristo estará na terra novamente. Então este mundo aqui, este tempo em que Jesus literalmente esteve na terra antes de morrer, e o mundo vindouro, quando Jesus Cristo governa e reina por 1000 anos no milênio, são as únicas 2 vezes em que você pode cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois a blasfêmia contra o Espírito Santo, de acordo com Marcos, é dizer a Jesus Cristo na cara dele, você tem um espírito imundo. Viu como é simples? A Bíblia afirma isso. A Bíblia se explica. Tudo o que você precisa fazer é ler os versículos, ler o contexto. E o contexto do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é que se o homem disser a Jesus Cristo quando ele está na terra, você tem espírito imundo, esse pecado não será perdoado. É blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado existia aqui e existirá novamente no mundo vindouro. Quando Jesus estiver literalmente sentado no trono em Jerusalém, caso alguém vá pessoalmente até ele e diga, você tem espírito imundo, isso será blasfemar contra o Espírito Santo. Percebe o que isso significa? Significa que não podemos, nos dias e na época em que vivemos, a era da igreja, cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. É impossível para nós que somos cristãos, ou mesmo para uma pessoa perdida, blasfemar contra o Espírito Santo hoje, pois Jesus Cristo não está mais na terra, está no céu. Observe, então, o que diz o texto, porque eles diziam, ele tem um espírito imundo, e Jesus disse, não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Então, se alguém hoje zombar do Espírito Santo, adivinha só? A salvação não será impossível para ele, não há blasfêmia contra o Espírito Santo hoje que mande alguém para o inferno. Ela está lá atrás e aqui no final. É tão importante que as pessoas entendam isso. Eu espero que vocês entendam o que vimos hoje. Por 3 vezes, Jesus fala o seguinte sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora não tem perdão. Contudo, no versículo final ele define o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque vocês disseram, você tem um espírito imundo. Eles disseram isso a Jesus? Na terra! Na terra! Se você disser a Jesus na carne, você tem um espírito imundo, e isso é pecado de blasfêmia. Isso é exatamente o que a Bíblia ensina. Não é minha opinião, não é o que eu penso, não é o que uma denominação ensina, não é o que eu sinto que penso hoje, ou o que eu penso que sinto. É o que a Bíblia ensina. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo porque disseram que Jesus tinha demônio. E em seguida, neste primeiro texto aqui, ele disse, isto aconteceu neste mundo, mas também pode ocorrer no mundo vindouro, quando novamente ele estiver na terra, na carne, obviamente num corpo glorificado. Se uma pessoa dissesse a Jesus ali parado, olhando e apontando para ele, você tem um espírito imundo,
Isso seria blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não pode blasfemar contra o Espírito Santo hoje. É impossível, pois isto aqui é o que a Bíblia ensina a ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabe por que isso é tão importante? Porque há denominações inteiras por aí dizendo: oh, espero não ter blasfemado. Oh, espero não ter cometido blasfêmia contra o Espírito Santo. Oh, não sei se estou salvo. Não sei se estou salvo. Estou na dúvida. Eles ficam preocupados até a morte com a possibilidade de terem cometido blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Bem, adivinha só? Não cometeram. E adivinha só? Não podem. É impossível blasfemar contra o Espírito Santo de Deus hoje. Então não se preocupe com isso. Tudo o que você precisa fazer é ser salvo, vir para Jesus Cristo, confiar nele como seu Salvador se você ainda não estiver seguro que ele morreu por todos os seus pecados. Alguém pode dizer: blasfemei contra Deus. O Antigo Testamento diz que você blasfema contra Deus sempre que toma seu nome em vão. Isso é usar a abreviação DUS. Mas você sabe que Deus ainda pode te perdoar, percebe? Jesus Cristo morreu sangrando, e o sangue de Jesus Cristo pode purificar todos os pecados, diz a Bíblia. Acabamos de ler nestas passagens ele dizendo que todos os tipos de pecados e blasfêmias serão perdoados, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, cometida aqui e aqui. Mas se alguém blasfemar contra Deus aqui, terá perdão. É preciso vir a Jesus Cristo. Se você já é salvo, louve a Deus. Agora você já sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Diga isso a outras pessoas e mostre nas Escrituras, pois a Bíblia é muito clara. Não fique se preocupando. Será que cometi? Será que cometi? Se você é perdido, isso te salva. Tanta gente quer discutir sobre isso dizendo: eu acho que é isso ou aquilo. Que tal falarmos sobre o que a Bíblia ensina? Se você é um desses que se preocupa o tempo todo: será que blasfemei, saiba que você não poderia. Se você sabe que é salvo, se é seguro quanto a isso, pregue o livro, leia a Bíblia. É tão importante apenas ler as Escrituras. Repito, você não pode ficar confuso se apenas ler a Bíblia e crer no que ela diz. Então, obrigado por assistir e ouvir. O TheClownChurch.org tem toda semana um novo sermão em inglês, espanhol. Também temos lições bíblicas versículo por versículo de cada epístola paulina. Estamos agora no livro de 1 Coríntios. Adoraríamos que você se juntasse a nós e aprendesse a Bíblia, pois é isso que fazemos, ensinar a Bíblia. Eu sou Robert Breaker e te agradeço por assistir este vídeo. Obrigado.